Oi, tudo bom? Me chamo Júlio César, sou engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente estou fazendo mestrado em energias renováveis pelo Instituto Federal do Ceará e também sou engenheiro de segurança do trabalho pela Faculdade Ateneu. Neste vídeo eu vou informar algumas dicas sobre o diagrama de Ishikawa, que é um método, né, muito utilizado na indústria atualmente. O que é o diagrama de Ishikawa? O diagrama de Ishikawa é uma ferramenta visual em formato de gráfico. Sua função é auxiliar as análises das organizações na procura da causa raiz de um problema. Ou seja, você vai identificar algum problema no seu processo produtivo ou na sua manutenção que você vai estar realizando e vai utilizar essa ferramenta como uma forma de visualizar melhor a causa raiz do seu problema. Então, essa ferramenta seu propósito é descobrir os fatores que resultam em uma situação indesejada na organização. É uma construção gráfica simples que permite visualizar rapidamente a sequência lógica das operações. Então, para você realizar algum trabalho específico dentro da sua empresa, você pode utilizar esse gráfico para visualizar uma sequência lógica de suas operações. Então, o diagrama de Ishikawa também é conhecido por diversos outros nomes, tais como diagrama espinha de peixe, diagrama causa e efeito, o PDCA espinha de peixe, árvore de causas, espinha de peixe, né? E diagrama dos 6 M's. Como surgiu o diagrama de Ishikawa, né? Essa ferramenta. A ferramenta de diagrama de Ishikawa foi criada pelo engenheiro químico Kaoru Ishikawa no ano de 1943. Seu sucesso na gestão da qualidade parte da motivação de Ishikawa ao criar a ferramenta. Seu projeto foi desenvolver uma ferramenta que fosse utilizável por qualquer pessoa, desde trabalhadores, chão de fábrica, até a diretoria. Então, a grande sacada do Ishikawa foi verificar uma ferramenta em que fosse possível ser utilizada desde o trabalhador ali que está em contato direto com suas operações até os gerentes ou cargos mais superiores dentro de uma empresa ou alguma organização. Como usar o diagrama espinha de peixe? Então, a premissa do diagrama é que todo problema tem uma causa raiz. Então, eliminar a causa raiz significa eliminar o problema. Então, para descobri-la, portanto, o método sugere o teste e análise de cada sugestão de causas feitas pela equipe. Então, antes de ver o passo a passo de como fazer o diagrama 6M, é importante entender que benefícios ele pode trazer a uma organização, né? Então, quais os benefícios o diagrama de causa e efeito traz para a organização? Os benefícios são melhor visibilidade dos problemas a serem enfrentados, né? Você vai identificar rapidamente os problemas que estão ali, né? Identificação das possíveis causas de forma ágil e assertiva, hierarquização e priorização das causas encontradas, registro visual e intuitivo que facilita futuras análises, aperfeiçoamento dos processos e melhoria contínua, exploração dos desdobramentos do problema na empresa, envolvimento de toda a equipe na gestão da qualidade e na melhoria dos processos, organização das ideias do grupo com foco e objetividade. Então, existe uma sequência lógica que você vai realizar, né? Onde você vai ter uma facilidade de visualizar melhor como você pode solucionar esse seu problema. Bem, algumas possíveis limitações do diagrama de Ishikawa, né? É importante considerar algumas limitações e requisitos para o seu bom desenvolvimento.
Por exemplo, o método por si só não identifica a gravidade das causas. Então, o método ele não vai te dar assim, você não vai verificar qual o tamanho da gravidade dessas causas aí que você vai identificar. Além disso, é necessário pessoas organizadas que saibam coordenar reuniões e que tenham características de liderança para desdobrar a ferramenta. Então, é necessário que existam líderes que tenham essa postura organizada, né, de coordenar reuniões que sejam produtivas, né, em que você vai atribuir ao seu processo melhorias. Então, aqui a gente apresenta como é que se constrói o diagrama de Ishikawa, né? Aqui é o passo a passo. Primeiro, defina claramente o problema a ser analisado por sua equipe. 2. Desenhe uma seta horizontal que aponte para a direita e faça um quadrado na extremidade dessa seta. Escreva seu problema central dentro desse quadrado. Então, esse quadrado vai estar na ponta direita dessa linha reta, dessa seta horizontal, e ali você vai atribuir o seu problema que você quer solucionar. 4. Faça traços diagonais no corpo da seta, que serão as categorias das suas causas encontradas. 5. Realize um brainstorming com sua equipe para definir as possíveis causas. Essa é a parte mais demorada e trabalhosa do método, portanto, é importante focar em seus detalhes para que ela seja bem realizada. Então, você vai fazer uma reunião, então várias ideias vão surgir. Essa reunião não necessariamente precisa ter muitas pessoas, bastam as pessoas essenciais para solucionar esse problema. Então, o passo 6, dentro das categorias definidas pela equipe, insira as causas encontradas. 7. Você pode enumerá-las de acordo com sua gravidade ou importância. Uma boa ferramenta para ajudar nessa hierarquização é a matriz de priorização. Então, nesse slide, a gente vai ver o detalhamento do passo 4, o diagrama 6M. Então, o Ishikawa definiu 6 tipos de causas, que na maioria das vezes são a razão da existência do problema que se busca solucionar. Cada uma dessas causas se inicia com a letra M. Os 6 M's de Ishikawa são o método, 2, a máquina, 3, medida, 4, meio ambiente, 5, material e 6, a mão de obra. No método, como a forma de desenvolver o trabalho influencia o problema. A máquina, como os equipamentos utilizados no processo influenciam o problema. Medida, como as métricas utilizadas para medir o desenvolvimento da atividade influenciam o problema. 4. No meio ambiente, como o meio em que a atividade está sendo desenvolvida influencia o problema. E o material, como a qualidade e o tipo dos materiais utilizados influenciam o problema. E 6, por último, a mão de obra, como as pessoas envolvidas na atividade influenciam o problema. Então, a partir desses 6 M's, eu vou gerar o meu diagrama de espinha de peixe. Com a causa do problema vai estar associada ao quadrado que vai ficar ligado do lado direito da linha horizontal. Aqui a gente vai apresentar alguns exemplos do diagrama de espinha de peixe, né? Então, aqui a gente verifica que essa linha horizontal, ela na extremidade vai verificar o problema no quadrado, né? Então, qual é o problema? Produtos atrasados. E as setas que vão unindo nessa linha horizontal, você vai especificar o que? Nesse caso aqui, ele especificou o prazo de produção, a mão de obra, o estoque e materiais, certo? Então, no prazo de produção, não acompanhou o aumento da demanda do material. Na mão de obra, postou produtos com atrasos.
No estoque, materiais para a confecção do produto não estavam disponíveis. E nos materiais não foram solicitados ao fornecedor, certo? Então aqui você vai esclarecendo para cada setor desse a problemática que foi realizada dentro de uma certa hierarquia. E no final você tem os produtos atrasados, que é o seu maior que foi o problema que você quis identificar. Já neste exemplo de diagrama de Ishikawa, a seta horizontal foi unida com alguns setores, 4 setores no caso, né, que são as causas, né? A máquina, né, pessoal, os métodos e os materiais, né? Na máquina, o que foi que ocorreu na máquina? A falta de manutenção, equipamentos obsoletos, né? Nos métodos, falta de controle da qualidade, jornada de trabalho excessiva. No pessoal, a falta de treinamento, conversas paralelas. E nos materiais, ferramentas sem corte, matéria-prima com defeito. No final você vai ter o efeito, né, que é o produto com o defeito. Então, basicamente, é outro exemplo. Já neste exemplo mais completo, a gente verifica que existem 6 setores aqui avaliados, né, onde eu apresento as minhas causas. No método, máquina, material, mão de obra, medida e meio ambiente. Né? No método, o que foi que ocorreu? A falta de procedimento documentado, não tem supervisor de produção. Na mão de obra, operários sem treinamentos, operários desmotivados. Na máquina, equipamentos muito antigos, muitas paradas para manutenção de equipamento, ou seja, quando você tem um descompasso aí entre a produção e a manutenção, uma máquina, uma manutenção mal planejada, né? No caso, na medida, não há sistema de controle de produção, equipamento mal calibrado, certo? Material, matéria-prima de baixa qualidade, fornecedor atrasa entrega de insumos. No meio ambiente, faz muito calor na linha de produção, falta espaço na linha de produção. Quando falta espaço, por exemplo, você vai realizar um serviço e você não tem o espaço adequado para transportar seu material que chega na linha de produção e ajustar ele à sua máquina com o espaço devido. Né? É outro problema muito corriqueiro aí em empresas. Então, aí no caso, o efeito, problema foi o que? Produtos com defeito, né? Diagrama de causa e efeito Ishikawa, né? 6M. Aí no caso, utilizou 6M, né? Para realizar o diagrama. Então, aqui eu vou apresentar o fechamento, né? Descobrir a causa raiz dos problemas. Um dos erros mais comuns das empresas é deixar com que seus processos sejam interferidos por pequenos problemas e falhas, sem aprofundar em suas causas ou contra-atacá-las. Assim, isso acaba deteriorando sua rotina, o que leva a prejuízos e deixa a empresa cada vez menos produtiva. Então, na gestão da qualidade, o diagrama de Ishikawa ele se torna uma das ferramentas mais importantes, pois ajuda a manter essas atividades em constante aprimoramento e facilita a solução dos seus problemas, desde os mais simples até os mais complexos. A ferramenta é versátil, né, de fácil entendimento e visualização, que eleva o nível de compreensão da equipe sobre todos os processos. Então, você vê que o diagrama de Ishikawa ele vai facilitar a compreensão do seu problema e vai identificar em cada setor qual foi a causa raiz desse problema, certo? Então,
vai facilitar para você fazer a melhoria contínua dos seus processos produtivos e vai atribuir mais qualidade ao seu produto final. Basicamente é isso. Estas são as referências do trabalho, né? Obrigado. Valeu.